semente, tocar à vontade sem perder a marcação. Olá pessoal, eu sou Mara Fontoura e estou aqui hoje para a gente falar da música dos chocalhas, ou seja, alguns contextos musicais e lúdicos fazendo uso de chocalhos. Chocalho é um nome usado para definir vários instrumentos musicais da família dos idiofones, aqueles instrumentos cujo próprio corpo em vibração produz o som. São instrumentos que têm em sua parte interna ou externa peças pequenas que, quando agitados, o atrito produzido entre elas ou delas com a parede do instrumento produz o som. Nós temos aqui, por exemplo, que as pecinhas estão dentro. Então nós temos o arroz e o plástico, nosso material. Então, a hora que eu chacoalho, o arroz bate um grãozinho no outro e bate também na parede do instrumento, produzindo som. Aqui nesse modelo, nós já temos as pecinhas do lado de fora. Então, elas, a hora que eu chacoalho, elas atritam entre si e contra a parede do instrumento, que no caso é um pedaço de madeira. Um dos modelos mais comuns consiste em um recipiente oco recheado com as pecinhas que podem ser sementes, miçangas, conchinhas, bolinhas, grãos, pedrinhas, guizos, entre outros objetos. Pode ser feito de vários materiais. Aqui nós temos de metal, madeira, tampinha, plástico, enfim. E eles têm tamanhos diferentes e nomes diferentes conforme o tipo do chocalho ou o contexto em que eles são inseridos. Cada tipo de material usado para o corpo e o recheio também faz com que o chocalho produza diferentes timbres. Eu trouxe alguns tipos para mostrar para vocês antes de começarmos a tocar e a brincar. Nós temos aqui um par de maracas. As maracas geralmente são uma bola ou uma forma oval com cabo e com algum tipo de recheio. Tem maracas de cabaça, de plástico, de madeira, de metal. Elas são muito usadas na música latina e geralmente são tocadas aos pares. Os indígenas brasileiros fazem uso de maracas há centenas de anos, em seus rituais, na sua música, no seu dia a dia. E só que as maracas indígenas, geralmente elas são de cabaça, são pintadas, são muito bem trabalhadas, tem penas, tem decorações, são muito bonitas. E muitas pessoas usam essas maracas indígenas como objeto de decoração, porque realmente elas são muito bonitas, ok? Aqui nós temos uma maraca caseira feita de plástico e arroz. Isso é muito fácil de fazer para usar nas aulas, para usar em atividades de recreação, né, do dia a dia, assim, com as crianças. É um objeto simples, fácil de fazer e bastante útil. Nós temos aqui um cachixi. O cachixi é uma cestinha, como essa aqui, e contém dentro pedrinhas ou miçangas ou alguma coisa assim que dá esse som. Ele é usado muito para música, para fazer o acompanhamento de samba e diversos ritmos brasileiros, e principalmente é muito usado na capoeira, junto com o berimbau. Então, assim, como se isso aqui fosse a minha baqueta pro berimbau. Então, eu seguro a baqueta e aqui encaixado um cachixi. Aqui está a corda do berimbau. Então, eu tô lá. Junto, conforme o tipo da batida que eu faço com a baqueta, o cachixi complementa a célula rítmica. Nós temos ainda alguns chocalhos feitos com platinelas ou soalhas, eles chamam soalheiras. Então, o que é uma soalha? Soalhas são, sabe o pandeiro? Tem a parte de cima, que é a membrana, ou a parte de madeira, o aro de madeira, e no aro de madeira tem aquelas pequenas chapinhas, achatadinhas, assim que ficam ali. Aquilo são soalhas, ou também chamadas de platinela. Então, são chapinhas de metal e que juntas, né, elas produzem esse tipo de som. Aqui eu fiz, só que não achatei as tampinhas, mas elas funcionam do mesmo jeito e fazem um som bem alto. Na escola de samba eles usam umas soalheiras grandes assim,
com uma estrutura de metal e que fazem um som bem mais alto que isso aqui. Isso aqui já é alto, né? Imagina assim uma toalheira grande com estrutura de metal, sonzão que não sai, né? Nós temos aqui um outro tipo, que é um chocalhinho de guiso. Esse aqui funciona um pouquinho diferente dos outros, porque apesar de estar na parte externa, as pecinhas que vão entrar em vibração, elas não estão se chocando umas com as outras, essas pecinhas. Mas dentro da bola grande do guiso tem uma bolinha pequenininha de metal, e essa bolinha em atrito, na hora que bate no metal, que vai produzir o som desse chocalho. Isso aqui parece som de Natal, as pessoas relacionam o som dos guizos com Papai Noel, trenó, e ele parece mesmo. Então esse aqui é um chocalhinho de guiso. Nós temos ainda um modelo mais comum, de todos, um dos mais comuns, que é esse aqui, que é um chocalho do tipo ganzá. Então esse aqui é feito de aço escovado. Também é muito usado na música brasileira, nas escolas de samba. Alguns instrumentos da escola de samba tem 3 ou 4 desses juntos, que a hora que toca também sai um som bastante alto. O chocalho é um dos instrumentos mais simples de fazer, mas nem sempre exploramos todas as suas potencialidades como instrumento de apoio nas aulas de música, ou até mesmo para brincar, para cantar no dia a dia. Ele pode ser usado para exploração de timbres, intensidade, densidade sonora, e é ótimo para acompanhamento rítmico de canções. Também para exercícios rítmicos, usando diferentes células, e até para utilização em jogos comuns, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o de memória sonora, que é muito legal, que as crianças e até mesmo adultos adoram. Nós temos aqui uma série de chocalhos feito com latas. Conforme o tipo de recheio e a quantidade e o tamanho do recipiente que a gente usa, cada chocalho faz um som diferente. Por exemplo, eu tenho aqui 2 chocalhos do mesmo tamanho, 3. Eles são do mesmo tamanho, do mesmo material, só que assim, um é recheado. Aqui eu pus um grampo de roupa, então uma única pecinha. Aqui esse outro é recheado com feijão. Esse outro com arroz. Então, cada tipo de material de lata utilizado e de recheio dá um tipo diferente de timbre. Então você pode explorar assim, inúmeras maneiras, inúmeros timbres diferentes, inúmeras maneiras de fazer o chocalho, produzindo diferentes sons. E isso enriquece muito na hora de você fazer uma brincadeira, de fazer com fila, como eu vou mostrar daqui a pouco, de fazer um acompanhamento musical. Também o tamanho do recipiente varia o som do chocalho. Aqui, por exemplo, nós temos 2 latas grandes, aqui 2 latas emendadas, aqui uma lata única. Essa lata aqui, por ser grande, ela deveria, teoricamente, ter um som mais grave. Mas como o tipo de metal, talvez diferente dessa outra lata, que é mais fina, ela produz um som mais agudo. Olha que interessante. São bem diferentes. Então o tamanho o tipo do material, o tamanho e o tipo do recheio, também a quantidade do recheio. Quando você põe só um pouquinho de arroz, o recheio ele vai ficar com um som mais fraco. Mais recheio ele fica com um som mais forte. Eu estava mostrando aqui para vocês esse tipo feito com lata, mas pode fazer também com outros materiais, como a madeira, tampinhas, como esse aqui que eu já mostrei no começo, feito com plástico, enfim, dá para variar muito, fazer muitos tipos de chocalho para você brincar na aula. Antes de nós começarmos a fazer nossas atividades, vamos exercitar um pouquinho o toque básico do chocalho, desse tipo aqui do ganzá. Você pode dizer assim, mas é tão simples tocar chocalho? Sim, para quem já teve contato, já tocou o instrumento, é fácil. Agora, para uma criança que nunca viu o chocalho, que nunca teve o chocalho na mão, que nunca aprendeu a tocar, e mesmo um adulto, não é uma coisa assim tão simples. Então, como o nosso objetivo aqui é instrumentalizar você, professor, recreacionista,
Então a gente vai passar esse passo a passo para que você possa depois repassar essas informações com seus alunos. Então, o chocalho, você segura dessa forma, o ganzá, um toque para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Quando isso já estiver bem internalizado, bem firme, você começa daí a fazer com contagens. Por exemplo, 1, 2, 1, 2. Sempre o 1, nosso 1 vai ser um movimento mais longo e mais forte e o 2 mais fraco. O número 1 sempre da contagem binária, ternária ou quaternária, ele sempre vai ser o toque mais longo, o movimento mais longo de braço e os outros com movimentos curtos. Então você começa 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quando já estiver bem craque, bem firme, você pode até cantar junto. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Pode fazer também o ritmo dobrado. O que significa o ritmo dobrado? Em vez de fazer tique, tique, eu vou fazer tique, 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 tique. 1, 2, 1, 2. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Mesma coisa nos outros ritmos. Ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. O cravo ficou com a rosa. E assim por diante. Depois que os alunos já estiverem firmes no ritmo, com o chocalho, você pode propor para a turma cantar, se acompanhando. Se você perceber que eles estão tendo muita dificuldade, porque às vezes é meio difícil a gente tocar e cantar ao mesmo tempo, divide a turma em 2 grupos. Uma parte canta, a outra parte toca o chocalho, depois você inverte para que os 2 grupos vivenciem a experiência de tanto de tocar quanto de cantar. Você pode ainda colocar músicas que os alunos gostem, músicas gravadas, para que eles acompanhem com seus chocalhinhos. Quando você for fazer chocalhos com a sua turma, uma atividade bem interessante é assim, você divide 4 filas, por exemplo. Uma fila vai fazer chocalhos com arroz. Todos os chocalhos devem ser do mesmo, preferencialmente latas do mesmo tamanho e o mesmo tanto de recheio. Então, por exemplo, uma lata de tamanho médio, um copinho de café de arroz. Então, todos fazem com a mesma medida para os chocalhos ficarem com a mesma sonoridade. A segunda fila vai ser chocalhos com feijão, por exemplo. A terceira fila com uma latinha do mesmo tamanho, só que com uma coisa só dentro. Aqui, no caso, é um pedacinho de madeira, uma bolinha, qualquer coisa. Aqui eu pus um grampo de roupa. E a quarta fila, um chocalho bem diferente, de tamanho grande, uma lata com feijão, sei lá, alguma coisa assim, diferente das demais. Depois que todas as filas estiverem com seus chocalhinhos prontos, você vai brincar, vai reger como se fosse uma orquestra. Então você vai dar o sinal para cada fila, apontando com a mão ou com o dedo. À medida que você aponta, né, para cada fila, aquela fila vai entrando. Então, e na hora de parar o som, você faz isso com a mão. Você aponta também para a fila e segura. Então, o comando para começar a tocar e o comando para parar de tocar. Antes de começar a brincadeira, você vai ouvir os sons individualmente, cada fila toca individualmente, para que todos ouçam aquele timbre do chocalho daquela fila. Então, cada um tocou o teu. Aí, no final, você vai começar a dar os comandos para a turma tocar. Inicialmente, você pode fazer aleatoriamente, assim, a fila toca o que quiser, toca do jeito que quiser. Na sequência, você já pode fazer o exercício inventando uma célula rítmica, por exemplo. Então, tá, 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 tá. Aí você deu o sinal, a fila 1 começou. Daí você deu o sinal para a quarta fila começar também. Aí você mandou a primeira fila parar. A segunda começou. E assim por diante, você vai combinando uma fila, 2, 3, e sempre, assim, aqui eu não posso demonstrar e tocar ao mesmo tempo.
Você dá o sinal para a fila, ela vai tocando, se dá o sinal para outra, e para outra, e para outra, e vai dando o sinal para essa parar, e depois para outra parar. E assim vai, você vai regendo como se fosse uma grande orquestra de chocalhos. Quando acabar a experiência, você vai conversar com a turma, perguntar se eles perceberam as diferenças de timbre, qual fila que soa mais gostoso que a outra, se os chocalhos mais fortes, os mais fraquinhos, qual o timbre que agradou mais, a combinação, se eles perceberam as combinações tímbricas, assim, de dois chocalhos tocando junto, três, enfim, conversar sobre essa experiência que eles tiveram usando os chocalhos, com a orquestra de chocalhos. Bom, pessoal, eu mudei um pouquinho aqui o cenário, porque eu vou precisar desses chocalhos uma atividade daqui a pouquinho. Nós vamos fazer agora uma atividade de roda usando chocalhos. Ela é bem parecida com a brincadeira Escravos de Jó, só que com alguns movimentos a mais, e em vez de usar caixinha, pedrinha, nós vamos usar chocalhos. Então os alunos devem formar uma roda, sentados no chão, cada um com um chocalho na sua frente. Você vai primeiramente ensinar a canção para as crianças e frase por frase ensinando cada movimento que condiz com aquela frase. Então eu vou fazer aqui para vocês frase por frase da música, mostrando os movimentos, só que inicialmente eu não posso fazer a parte inicial, porque eu preciso que venha um chocalho, eu vou colocar o meu chocalho para a direita e eu vou pegar o chocalho da pessoa que está à minha esquerda, que colocou na minha frente. Então eu vou fazer só os movimentos e frase por frase, e depois a gente faz a música toda para ver como ela fica, ok? A primeira frase da música diz: passa o chocalho, passa à direita, faz um zigue-zague, coloca ele no chão. Então, eu vou pegar o meu chocalho e vou passar para a pessoa à minha direita. A pessoa à minha esquerda vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou passar o chocalho para lá e vou pegar o chocalho que ela me passou para continuar fazendo a roda girar. Então, fica assim: passa o chocalho, passa à direita, faz um zigue-zague, coloca ele no chão. Aí, passa o chocalho, agora à esquerda, outro zigue-zague, põe de novo ele no chão. Então fez uma vez para a direita, daí a mesma coisa para a esquerda. A parte da letra que vem agora diz: pega o chocalho e toca livremente. Toca à vontade, sem perder a marcação. Então a pessoa vai tocar à vontade, só que ela tem que tocar no ritmo da música. Então, pega o chocalho e toca livremente, toca à vontade sem perder a marcação. A última parte da letra diz: bata o chocalho no chão à sua frente, batendo uma vez com cada mão. Então tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer 1, 2, 3, 4 com a mão direita e 1, 2, 3, 4 com a mão esquerda, ou já ir alternando as mãos. 1, 2, 3, 4 e repetir. 1, 2, 3, 4, ok? Então é assim: bate o chocalho no chão à sua frente, batendo uma vez com cada mão. Ou bate o chocalho no chão à sua frente, batendo uma vez com cada mão. Depois que eles já tiverem aprendido bem a canção, você vai fazer a brincadeira completa, a roda completa, treinar uma vez, duas, e depois vai propor assim, cada vez ir aumentando a velocidade, para ver até onde que a turma consegue fazer sem errar, ou então assim, fazer 3 vezes em 3 velocidades diferentes, e o objetivo é fazer com que todo mundo consiga chegar até o final. E outra forma de brincar também é assim: vai acelerando à medida que um erra, vai saindo. Quem erra vai saindo até que o último que conseguir ficar sem errar, os últimos, pode ser 2 ou 3, esses são os vencedores. Uma atividade como essa, ela estimula a desinibição, a atenção, a concentração. Ela favorece o trabalho em grupo, que para a brincadeira funcionar, todo mundo tem que estar bem sincronizadinho.
favorece a ludicidade, desenvolve o senso rítmico, aprimora a coordenação motora e a execução da percussão instrumental, além de treinar o canto, obviamente. Vamos ver como fica agora a música completa com os movimentos. Passa o chocalho, passa à direita, faça um zigue-zague, coloque ele no chão. Passa o chocalho, agora à esquerda, outro zigue-zague, põe de novo ele no chão. Pega o chocalho e toca livremente, toca à vontade sem perder a marcação. Bate o chocalho no chão à sua frente, batendo uma vez com cada mão. Nós vamos ver agora um jogo de memória sonora usando chocalhos, que é ótimo para trabalhar timbres, atenção, concentração, além de ser bem divertido tanto para crianças como para adultos. O jogo de memória visual é bastante conhecido. Você tem vários pares de cartelinhas que ficam viradas para baixo e os jogadores devem tirar os pares, procurar formar pares, pegando cada vez duas, virando cada vez duas cartelinhas. É a mesma coisa, só que aqui em vez de cartelinhas, nós temos sons. Então, vai ser baseado na memória auditiva, na memória sonora, ok? Então, nós temos aqui 8 pares de chocalhos, sendo que cada par tem o mesmo som. É muito importante na hora que você vai fazer os pares de chocalho para fazer a brincadeira, você procure assim testar bem para que os pares sejam assim, tenham o som bem parecido um com o outro. Tem que faz um par, então eles são bem parecidos. Então aqui outro par. Então é muito importante isso, senão o jogo não funciona se os pares não forem bem próximos do possível, bem próximos entre si. Coloca os números embaixo, para que a pessoa possa, daí, durante o jogo, conferir se acertou. Então, o jogo começa, um jogador tira 2 chocalhos. Então, não são iguais. Então, se ele errou, ele coloca os chocalhos e volta no lugar. O outro vem, ele confere, os sons são parecidos, olhou, faz o par, ele guarda. Então vence quem tiver o maior número de pares de chocalhos. E no meio deles tem 2 chocalhos que não tem nada dentro, que podem ser usados para outros jogos, como o mico, que tem outros jogos que podem ser feitos com esses mesmos chocalhos. Só que aqui nesse caso o parzinho é de chocalhos vazios, porque o silêncio na música e no contexto do som, ele é tão importante quanto o próprio som. O silêncio, no caso, é representado pelas pausas, ok? E aqui nós temos um outro joguinho, que é a mesma coisa, só que esse aqui foi feito com latinhas de refrigerante, e esse aqui com potinhos que vendem de plástico, que vendem de farmácia, e eles dão também, aqui ao vazio, eles dão uma sonoridade bem boa. Então, cada chocalinho tem o seu parzinho sonoro. Bom, pessoal, nós temos muitas atividades que podem ser feitas com chocalhos, mas hoje, como o nosso tempo é curto, nós paramos por aqui. Agora é só botar a mão na massa, fazer chocalhos incríveis com seus alunos e se divertir. Até breve. Toca à vontade sem perder